Sabe quando você pega uma decisão judicial para ler e parece que falta alguma coisa, ou tem uma parte meio confusa, talvez até uma coisa dizendo o contrário da outra, aquela sensação de, ué, não entendi direito, ou, ixi, esqueceram de analisar aquele ponto super importante? Pois é, acontece. Acontece bastante, na verdade. E é justamente para, digamos, polir essas arestas nas decisões que o nosso sistema tem uma ferramenta específica. São os embargos de declaração, os famosos EDs. E hoje a nossa conversa vai ser sobre eles. Temos aqui um material bem completo que cobre os EDs no processo civil, no penal e até nos juizados especiais. Um panorama bem amplo. Exato. A ideia é a gente entender juntos o que são, para que servem de verdade, como funcionam na prática e por que são tão relevantes, né? Para quem estuda direito, para quem advoga, ou só para quem quer entender melhor como a justiça tenta, enfim, se corrigir. Ok, vamos lá desmistificar isso. Então, para começar do começo, o que são, afinal, os embargos de declaração? Olha, o ponto de partida fundamental é entender que eles são um tipo de recurso. Isso é chave. Ah, não é só um pedido de dar uma olhadinha de novo. Não, não. É um recurso mesmo. E por ser recurso, ele segue toda uma formalidade, sabe? Tem prazo para apresentar, tem hipóteses de cabimento bem definidas na lei, ele gera efeitos no processo, pode exigir que a outra parte se manifeste, tudo dentro daquela lógica do devido processo legal. Entendi. E a finalidade dele é muito, muito específica. Corrigir certos vícios, como a gente chama, na decisão judicial. O Código de Processo Civil, o CPC de 2015, lá no artigo 1022, ele lista quais são obscuridade, contradição, omissão e também o erro material. Ou seja, não serve para pedir para o juiz mudar de ideia sobre o mérito. Em regra, não. A ideia não é essa. É consertar esses defeitos pontuais na decisão. E essa lógica vale também lá nos juizados especiais cíveis, aqueles da Lei 9.099, que a gente sempre pensa em simplicidade, rapidez. Vale sim. Os artigos 48 a 50 dessa lei tratam dos EDs nos juizados. Claro, eles se alinham com os princípios de lá: simplicidade, celeridade, oralidade. Tanto que podem até ser apresentados oralmente, na própria audiência, sabia? Mas a função principal, de integrar ou esclarecer a sentença, de corrigir um vício, essa permanece a mesma. Legal. Vamos então mergulhar nesses vícios. Que tipos de problemas exatamente podem ser corrigidos pelos embargos de declaração? Pode detalhar um pouco mais? Claro. Vamos um por um, para ficar bem claro. Primeiro, a obscuridade. Acontece quando a decisão está confusa, ambígua, difícil de entender mesmo. Pensa num trecho que você lê, relê, e não fica claro se o juiz aceitou seu pedido todo ou só uma parte. Falta clareza ali, né? Isso é a obscuridade. Certo. E a contradição? A contradição é um problema interno da decisão. É quando ela diz uma coisa e depois diz outra que não bate. Uma afirmação conflita com a outra, dentro do mesmo texto. O exemplo clássico que todo estudante aprende é: a parte da fundamentação diz que o pedido tem que ser aceito, que a pessoa tem razão, mas lá no finalzinho, no dispositivo, o juiz escreve julgo um procedente. Peraí, né? Totalmente sem lógica. Exato, uma inconsistência interna. Já a omissão, essa talvez seja a campeã de audiência nos EDs. A mais comum. Eu diria que sim. A omissão acontece quando o juiz ou tribunal simplesmente deixa de analisar algo que deveria ter analisado. Pode ser um pedido específico que a parte fez, um argumento importante que foi levantado, uma questão sobre uma prova que está lá nos autos, ou algo muito relevante hoje em dia, quando se ignora uma tese jurídica que já foi firmada num precedente obrigatório, sabe? Aqueles do STF ou STJ em casos repetitivos que deveriam ser aplicados. Ou outros defeitos de fundamentação que estão listados lá no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Tipo uma sentença que não diz nada sobre um laudo pericial que era essencial para o caso. Exatamente. Isso é omissão pura. Ou um acórdão que não discute aquela tese do STJ que se encaixava perfeitamente no caso. E por último, tem o erro material. Esse é mais simples. São aqueles errinhos de digitação, de cálculo, de grafia, coisa pequena que não muda a lógica da decisão, mas que precisa ser corrigida para não gerar confusão. Tipo trocar o número de um artigo, escrever um nome errado. Isso.
Ou um erro de soma numa planilha que faz parte da decisão. Coisas assim. E uma dica importante que o material traz, na hora de fazer os embargos, não adianta só dizer, tá omisso. Tem que ser específico, né? Fundamental. É o que a gente chama de recurso de fundamentação vinculada. Quem embarga tem a obrigação de dizer qual é o vício. É omissão, contradição, onde ele está na decisão. Tem que apontar o dedo mesmo. Olha, a contradição está entre o parágrafo X da fundamentação e o item Y do dispositivo. Ou, o acórdão foi omisso porque não analisou a tese Z que eu levantei na página tal da minha apelação. Tem que ser cirúrgico. Faz todo sentido. E falando em estratégia, tem um termo que sempre aparece junto com EDSs, principalmente quando a ideia é levar o caso para Brasília. O tal do pré-questionamento. O que é isso exatamente e qual a ligação com os embargos? Boa pergunta. O pré-questionamento é basicamente um requisito para você poder levar seu caso para o STJ, através do recurso especial, o RESP, ou para o STF, pelo recurso extraordinário, o RE. Funciona como um filtro. Para que esses tribunais superiores analisem se houve uma violação de lei federal, no caso do STJ, ou da Constituição no STF, essa questão específica de lei ou da Constituição tem que ter sido discutida, debatida e decidida pelo tribunal anterior, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. O tribunal local tem que ter se manifestado sobre aquele ponto. Exatamente. E aí que entram os embargos de declaração como uma ferramenta estratégica crucial. Imagina que o tribunal local soltou o acórdão e passou batido naquela questão de lei federal que você acha que foi violada. O tribunal foi omisso sobre aquele ponto. O que você faz? Entra com embargos de declaração. Bingo. Você usa os EDs para forçar o tribunal a se manifestar sobre aquele ponto específico. É como dizer, tribunal, por favor, analise esta questão aqui porque ela é fundamental e eu preciso que ela seja decidida para, quem sabe, levar isso adiante. E se o tribunal, mesmo com os embargos, continuar sem falar nada sobre o assunto? Ignorar de novo? Aí o CPC de 2015 trouxe uma solução bem interessante, que está no artigo 1025. É o chamado pré-questionamento ficto. Fixo? Como assim? Ficto, de fictício, presumido. Se você entrou com os embargos justamente para sanar aquela omissão sobre a questão federal ou constitucional e o tribunal rejeita os embargos sem analisar o ponto que você pediu, a lei considera que a questão está para questionada mesmo assim. Mesmo sem a decisão expressa? Isso. A simples oposição dos embargos com essa finalidade específica já cumpre o requisito do pré-questionamento. É uma forma de proteger a parte para que ela não seja prejudicada se o tribunal insistir na omissão, sabe? Nossa, isso é fascinante mesmo. Garante o caminho para os recursos superiores? É uma ferramenta importante para garantir o acesso à justiça nos níveis superiores. E olha, um detalhe que o STJ sempre reforça. Mesmo aquelas matérias que o juiz poderia analisar de ofício, as chamadas matérias de ordem pública, elas também precisam ser pré-questionadas para subir via RESP ou RE. Não adianta só dizer que é ordem pública, tem que ter sido debatida lá atrás. Entendido. Isso me leva a outra dúvida. Os embargos, então, servem só para esclarecer, para completar a decisão, ou eles podem, na prática, mudar o resultado final da causa? Excelente ponto. A regra geral é que a função deles é integrativa, de esclarecimento. Mas sim, excepcionalmente, eles podem ter o que a gente chama de efeito modificativo ou infringente. E quando isso acontece? Acontece quando a correção do vício leva, como consequência lógica e inevitável, a uma alteração no resultado do julgamento. Pensa naquele exemplo da omissão sobre uma prova crucial. Se o tribunal, ao julgar os EDs, finalmente analisa aquela prova omitida e percebe que ela muda tudo, Ele pode ter que mudar a decisão de improcedente para procedente, por exemplo. exatamente. A correção da omissão obriga a mudar o resultado. E é justamente por causa dessa possibilidade que o CPC criou uma proteção extra no artigo 1023, parágrafo 2º, o contraditório reforçado. Contraditório reforçado. Se o juiz ou o relator perceber que, se ele acolher os embargos, isso pode levar a uma modificação no resultado, ele tem que intimar a outra parte para se manifestar sobre os embargos antes de decidir. Para ninguém ser pego de surpresa. Exato. Garante que a outra parte tenha chance de argumentar contra aquela possível mudança. É uma questão de lealdade, de não surpreender ninguém. E pensando em quem já tinha entrado com outro recurso, sei lá, uma apelação. E aí depois vem os embargos de declaração, da mesma parte ou da outra. Como fica?
O CPC de 2015 organizou bem isso. Se os embargos forem acolhidos e, de fato, modificarem a decisão, como a gente acabou de falar, aí quem já tinha recorrido antes, com apelação, RESP, etc., tem um novo prazo de 15 dias para complementar ou alterar as razões do seu recurso. Isso está no artigo 1024, parágrafo 4º. Faz sentido para adaptar o recurso à nova decisão. Perfeito. Agora, por outro lado, e aqui teve uma mudança importante que derrubou uma súmula antiga do STJ, a 418, se os embargos da outra parte forem rejeitados ou mesmo que sejam acolhidos, mas sem alterar a conclusão do julgamento, aí o recurso principal que você já tinha interposto continua válido e não precisa ser ratificado. Ah, não precisa apresentar de novo ou confirmar. Não precisa. Isso está no parágrafo 5º do mesmo artigo 1024. Simplificou bastante porque antes existia essa exigência de ratificar e muita gente perdia o recurso por causa disso. Era uma armadilha. Ufa, menos uma armadilha. Falando nelas, prazo é sempre um ponto crítico no processo, né? Quais são os prazos para entrar com embargos de declaração? Costumam ser curtos. Curtíssimos. E variam, o que exige a atenção redobrada do advogado. Vamos lá. No processo civil pelo CPC de 2015, o prazo é de 5 dias úteis. E olha que curioso. Com o novo CPC unificando quase todos os prazos recursais em 15 dias, os EDs viraram a grande exceção, mantendo esses 5 dias. Só 5 dias? Nada. E no penal? No processo penal, pelo CPP, é ainda mais apertado. Só 2 dias. 2 dias? Nossa. Pois é. E no processo eleitoral, são 3 dias. 5 no cível, 2 no penal, 3 no eleitoral. Tem que ficar muito atento. Muito, e tem um detalhe. A Fazenda Pública, que geralmente tem prazo em dobro para recorrer no CPC, essa regra vale também para os EDs. Mas atenção, isso não vale nos juizados especiais da Fazenda Pública, lá não tem prazo em dobro para a Fazenda nos EDs. Entendi. E o juiz tem prazo para julgar os embargos? A lei até previu um prazo de 5 dias para o órgão julgador decidir os EDs. Mas é o que chamamos de prazo impróprio. Se o juiz ou o tribunal demorarem mais, a decisão não fica inválida por isso, embora prejudique a rapidez do processo, claro. E quem julga? É o mesmo juiz que deu a decisão original? Sempre. Quem julga os EDs é o mesmo órgão que proferiu a decisão que está sendo embargada. Se foi o juiz de primeira instância, é ele. Se foi um acórdão de uma turma no tribunal, é a própria turma. Se foi decisão monocrática do relator, é o relator. Ok. Agora, você mencionou que os EDs têm efeitos importantes. Qual é aquele efeito que você diria que é o mais impactante na prática? No dia a dia do advogado, aqui é onde fica realmente interessante. Sem dúvida nenhuma, o efeito mais crucial, que mexe com toda a estratégia recursal, é o efeito interruptivo dos prazos. Isso está lá no artigo 1026 do CPC. Interrupção de prazo. O que isso significa na prática? Que o prazo para? Significa que, quando você entra com os embargos de declaração dentro do prazo, o prazo para você apresentar qualquer outro recurso, seja apelação, recurso especial, extraordinário, que for cabível, simplesmente para de contar. Para. E depois, E depois que os seus embargos forem julgados e essa nova decisão for publicada, o prazo para o outro recurso recomeça a contar inteirinho, do zero. não é que volta a contar de onde parou, ele zera. Começa a contar tudo de novo. É uma interrupção, não a simples suspensão. Isso é uma ferramenta estratégica poderosa. Ganha-se tempo para preparar o próximo recurso, mas também é uma fonte gigantesca de erros se o advogado não entender bem como funciona. Um erro aqui pode ser fatal. E um ponto positivo do CPC de 2015 foi unificar isso. Ele disse expressamente que esse efeito interruptivo vale também lá nos juizados especiais cíveis, na Lei 9.099. Antes tinha uma confusão danada se nos juizados era interrupção ou suspensão. Agora está claro. Interrompe em todo lugar. Parece simples na lei, então. Entrou com o ED no prazo, interrompe. Mas ouvi dizer que a interpretação dos tribunais, principalmente do STJ, complica um pouco isso, não é? Pois é. Aqui a prática forense traz algumas, digamos, pegadinhas jurisprudenciais. O STJ tem uma posição bem firme de que o efeito interruptivo não acontece se os embargos de declaração forem considerados, primeiro,
intempestivos, ou seja, apresentados fora do prazo. Ok, isso faz sentido. Se perdeu o prazo, perdeu. Sim, mas o segundo caso é mais complicado. O STJ diz que também não interrompe se os embargos forem manifestamente incabíveis. Opa, peraí. Manifestamente incabíveis? Mas quem decide o que é manifesto antes do julgamento final dos embargos? Isso não cria uma insegurança enorme? Como o advogado vai saber com certeza se o prazo para o outro recurso está interrompido ou não? Exatamente essa é a grande crítica. A análise se os embargos são manifestamente incabíveis muitas vezes acaba entrando no próprio mérito dos embargos, né? O tribunal já está dizendo se eles têm chance ou não antes mesmo de julgá-los formalmente. E aí, a parte que confiou na interrupção pode descobrir lá na frente que perdeu o prazo do recurso principal. Precisa. Isso gera, sim, uma baita zona cinzenta e um risco real. É um ponto de muita atenção. E tem outra polêmica. Os embargos que uma parte apresenta interrompem o prazo para outra parte recorrer? O texto do artigo 1026 do CPC é geral, fala interrompem o prazo para interposição de recurso, o que daria a entender que sim, beneficia todo mundo. Mas o STJ entende diferente. O STJ tem uma interpretação mais restritiva. Geralmente entende que a interrupção só beneficia quem efetivamente entrou com os embargos. O conselho prático aqui é cautela. O mais seguro é cada parte controlar seu próprio prazo e não ficar contando com a interrupção causada pelos embargos do adversário. Muita coisa para ficar de olho. E se ficar muito na cara que a parte usou os embargos só para enrolar, para ganhar tempo, sem ter um vício de verdade para apontar, quais são as consequências? Aí a coisa complica para o lado de quem tentou ser esperto. Esse é o uso indevido, né? Tentar rediscutir o que já foi decidido ou só atrasar o processo. Nesse caso, os embargos podem ser considerados protelatórios. E o que acontece? A lei prevê sanções pesadas lá no artigo 1026, nos parágrafos 2º a 4º. Primeiro, o juiz pode aplicar uma multa de até 2% do valor atualizado da causa. Se a parte insistir e entrar com novos embargos protelatórios, aí a multa sobe para até 10% do valor da causa. E o pior? Tem mais? Tem. A interposição de qualquer outro recurso depois disso pode ficar condicionada ao depósito prévio do valor dessa multa. Ou seja, se não pagar a multa, não consegue nem fazer o próximo recurso ser analisado. E ainda pode levar uma condenação por litigância de má-fé junto. Nossa, pesado. É para desestimular mesmo o abuso. Vale lembrar que tem umas regrinhas específicas sobre esse depósito da multa para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. Mas a ideia geral é essa. Usar EDs para protelar, dá a multa e pode trancar recursos futuros. Entendi. Uma dúvida que surge bastante é sobre provas. Se a decisão não falou nada sobre uma prova importante, ou se o juiz interpretou a prova de um jeito que a parte acha errado, cabem EDs? Ótima pergunta. É crucial separar as coisas aqui. Se a decisão simplesmente ignorou uma prova relevante que estava lá no processo, não fez nenhuma análise sobre ela, isso é omissão na fundamentação. Claramente cabe embargos de declaração para que o juiz supra essa falta, analise a prova. Certo. Ignorou, igual omissão, igual cabe ED. Exato. Agora, a outra situação. A parte não gostou de como a prova foi interpretada ou valorada. Acha que o juiz deu peso de mais ou de menos para um depoimento, ou que ele entendeu errado o que um documento dizia. Aí não cabe ED. Aí não. Isso é considerado erro de julgamento, um erro sobre o mérito da questão, o chamado error in judicando. Se a parte discorda da valoração da prova, o caminho é outro recurso, como apelação ou recurso especial, para tentar reverter a decisão com base nesse argumento. Então a diferença-chave é prova ignorada, omissão, ED, versus prova mal valorada, erro de julgamento, outro recurso. Perfeito, é essa a distinção. E isso se liga diretamente com a obrigação de fundamentar as decisões, que a gente já falou, inclusive, em relação aos precedentes obrigatórios, lá do artigo 927 e 489 do CPC. Se a decisão deixa de aplicar um precedente vinculante sem explicar por que ele não se aplica ao caso, sem fazer o distinguishing, ou porque ele foi superado, o overruling, isso também é considerado uma omissão que pode ser corrigida por EDs. Eles servem para garantir que o dever de fundamentar seja cumprido direitinho. Muito bom. Para a gente ir amarrando as pontas, tem mais algum detalhe prático sobre os EDs que vale a pena a gente mencionar rapidinho? Tem sim. Alguns pontos úteis. Primeiro, uma boa notícia para o bolso. EDs são isentos de preparo. Não precisa pagar custas para apresentar.
Ah, isso é bom saber. Segundo, aquela regra de aumentar os honorários advocatícios quando o recurso é julgado, os honorários recursais do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, ela não se aplica no julgamento dos embargos de declaração, nem nos EDs, nem no agravo interno, segundo o entendimento que prevalece. Ok, que mais? Terceiro, existe a possibilidade, bem excepcional, de aplicar o princípio da fungibilidade que está lá no artigo 1024, parágrafo 3º. Fungibilidade é aceitar um recurso como se fosse outro. Imagina que a parte entra com um agravo interno quando o certo seriam os EDs. Se não houve má-fé nem erro grosseiro e se esse agravo foi apresentado dentro do prazo de 5 dias dos EDs, o tribunal pode recebê-lo como se fossem embargos de declaração. Mas é exceção, tá? Não dá para contar com isso sempre. Entendi, é uma colher de chá em casos específicos. Exato. E um último ponto de atenção máxima na prática. Aquela decisão de admissibilidade do recurso especial e extraordinário que é dada pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem, TJ ou TRF. O CPC, no artigo 1022, diz que cabem EDs contra qualquer decisão judicial, o que incluiria essa decisão. Mas cuidado! O STJ tem um entendimento bem restritivo aqui. Eles dizem que contra essa decisão que nega seguimento ao respe ou ré, o recurso correto não é ED, mas sim o agravo específico do artigo 1042. E qual o risco de usar ED nesse caso? O risco é o STJ considerar seus EDs incabíveis e, pior, entender que eles não interromperam o prazo para você entrar com o agravo do 1042. Aí você pode perder o prazo do recurso certo. Então, a recomendação geral é: contra a decisão de inadmissibilidade de respe ou ré, vá direto para o agravo do 1042. É mais seguro. Dica valiosa é essa. E para fechar mesmo o ciclo, vamos dar só mais uma olhada rápida nos juizados especiais cíveis, só para recapitular as particularidades de lá. Claro. Reforçando o que falamos. No JOCS, Lei 9.099, artigos 48 a 50. Os EDs cabem contra a sentença, o prazo também é de 5 dias, podem ser feitos oralmente em audiência, não tem custas e o efeito é interruptivo do prazo para o recurso principal de lá, que é o recurso inominado, aquele dos artigos 41 a 46. E sempre lembrando daqueles princípios. Exato. Tudo lá é guiado pela simplicidade, celeridade, informalidade e oralidade. Os EDs se encaixam nessa lógica. Excelente. Acho que conseguimos cobrir bastante coisa, hein? Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Pelo que conversamos, os embargos de declaração são, assim, uma ferramenta processual bem técnica, quase cirúrgica mesmo. Exato. Não são uma chance de rediscutir o mérito, de chorar a decisão. Mas são essenciais para garantir que as decisões sejam claras, completas, sem erros formais, corrigindo aquelas omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. E, claro, super importantes para a estratégia recursal, para o pré-questionamento e para conseguir chegar nos tribunais superiores. Perfeita síntese. E como conselhos práticos finais, o que fica é: atenção total aos detalhes. Tem que identificar o vício certinho, apontar onde ele está na decisão com precisão. E, acima de tudo, cumprir religiosamente os prazos, que são curtos e variam. 5 dias no cível e JOC, 2 dias no penal, 3 no eleitoral. Entender a fundo o efeito interruptivo e aquelas polêmicas do STJ sobre ele é vital para não colocar a estratégia a perder. Ah, e saber diferenciar prova ignorada de prova mal valorada para não usar o ED de forma errada. Ótimas dicas. E para deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão final. A gente pode voltar àquela atenção sobre o efeito interruptivo. A lei, o artigo 1026 do CPC, parece simples. Embargos tempestivos interrompem o prazo, ponto final. Mas aí vem a jurisprudência do STJ e cria exceções como a dos embargos manifestamente incabíveis, gerando aquela zona cinzenta que a gente falou. Fica a questão, né? Como que a gente equilibra a busca pela segurança jurídica, pela previsibilidade das regras do jogo, com o risco de criar essas armadilhas processuais? Armadilhas que podem acabar fechando as portas dos recursos com base numa análise prévia, talvez até um pouco subjetiva, sobre o cabimento dos próprios embargos. É uma reflexão sobre esse balanço delicado entre a clareza da lei e o acesso efetivo das pessoas à justiça,
até as últimas instâncias. Excelente ponto para a gente pensar depois, e com essa provocação a gente encerra essa nossa análise sobre os embargos de declaração. Espero que a conversa tenha ajudado a clarear essa ferramenta processual tão importante e às vezes tão cheia de detalhes.